Neste Falar Global, conheça projetos inovadores a nascerem em Portugal e que prometem mudar a forma como olhamos para o desporto e para a robótica. Transformar jogos de pádel em experiências digitais ou mudar a forma como usamos os robôs são projetos em desenvolvimento na incubadora do Tax Park, um espaço onde várias ideias tomam forma, baseadas em ciência e tecnologia, para se tornarem soluções reais para o mercado. Chama-se Oscar e é uma das grandes estrelas da startup Racebox. Através da imitação e de milhões de repetições em ambiente virtual, este robô humanoide aprende tarefas e gestos semelhantes aos humanos. Tudo acontece graças a câmaras, algoritmos e inteligência artificial. O robô está a capturar todos os movimentos de todas as articulações que tem, desde os braços até às mãos, e reparem que ele tem mãos com destreza quase humana. Essa manipulação, todos esses dados, inclusive o vídeo do que ele está a ver, que é para ver o resultado da tarefa que está a executar, é capturado e depois vai para um simulador. No simulador, nós geramos sinteticamente várias réplicas do robô para ele treinar a tarefa ao mesmo tempo, em paralelo, e assim aprende mais depressa, usando uma técnica chamada Reinforcement Learning, ou se quisermos, aprendizagem por reforço. Mais ou menos funciona desta maneira, que é, quando ele está a conseguir aproximar do desempenho da tarefa, damos-lhe uma recompensa positiva, recompensa digital, claro, e quando ele não está a fazer o que é suposto, damos-lhe uma penalizaçãozinha. Em simulação, os meus clones treinam em paralelo para aprender a tarefa milhares de vezes mais depressa. Assim, posso cometer muitos erros e aprender com eles sem estragar nada. Mais tarde, passamos para o mundo real. A ideia é que estas soluções tecnológicas ajudem os humanos em tarefas repetitivas ou em ambientes perigosos em diferentes indústrias num futuro próximo. A mesma empresa desenvolve ainda a robótica educacional e conta com a primeira equipa do país a participar no First Tech Challenge, uma competição de robótica onde estudantes do 7º ao 12º ano são responsáveis por criar e programar robôs para competir num jogo. O jogo tem um período autónomo de 30 segundos onde os drivers não tocam nos comandos, portanto o robô é completamente autónomo. Aqui, mais uma vez, usa Computer Vision e inteligência artificial para reconhecer os artefactos, para reconhecer a sua localização no terreno e para saber onde é que há de encestar os artefactos. A seguir, os outros 2 minutos são teleoperados, em que cada uma das duas alianças elege a sua equipa de pilotos e eles controlam o robô como se de um jogo eletrónico se tratasse. Na mesma incubadora, há também uma empresa a tirar partido da inteligência artificial para impulsionar o seu projeto. A Cortmaster está a tornar os jogos de pádel numa experiência mais tecnológica. Com recurso a um sistema de gravação, os jogos são registados e processados de forma automática, ficando disponíveis numa plataforma digital que reúne vários dados. Um jogador chega ao campo, lê um código QR à entrada, diz, olha, estou prestes a jogar ou acabei de jogar, e captura todo o seu jogo. Enquanto estiver a jogar, se quiser capturar highlights, pode-se virar para a câmara e segurar a raquete em cima da cabeça 3 segundos, que nós capturamos os últimos 30 segundos. E depois tem acesso a tudo isto na nossa aplicação, podendo pedir então para gerar um relatório. Em análise ficam várias estatísticas sobre a prestação dos jogadores, com informações sobre a velocidade, posicionamento e outros indicadores importantes. A grande vantagem de recorrer à inteligência artificial é que nós conseguimos agora processar, numa questão de minutos, aquilo que demoraria muito tempo a processar com técnicas mais tradicionais. Portanto, nós pegamos em cada frame do vídeo e transformamos-o em ações concretas que estão a acontecer durante o jogo. Temos dados sobre a direção e partilha de bola, portanto, para onde é que nós jogamos as bolas, das diferentes zonas do campo. Temos capacidade de fazer comparações entre os vários jogadores, para perceber quem é que teve as melhores prestações em diferentes áreas do jogo. Passaram 14 anos desde que a incubadora foi criada. Falamos em mais de 200 empresas de várias áreas da ciência e da tecnologia e num setor onde grande parte das startups desaparece ao final dos primeiros anos. Aqui, 9 em cada 10 conseguem evoluir e consolidar-se enquanto empresas. Desenvolver soluções de cibersegurança ou recorrer à inteligência artificial e à realidade aumentada para programar jogos, criar satélites
ou transformar resíduos agrícolas em compostos. São também projetos que crescem no ecossistema do Tax Park. Um ambiente marcado por empresas e gigantes tecnológicas, mas também uma universidade, o que permite que estes mundos se cruzem, aproveitando o talento e também a partilha de conhecimento. É o que acontece com Racebox, com forte ligação ao Instituto Superior Técnico. Conseguirmos que haja um espaço onde, por um lado, os alunos do técnico e também membros, neste caso, do Instituto de Sistemas e Robótica, que é a unidade onde eu faço investigação, tenham acesso a tecnologia avançada, quer seja adquirida por nós, quer seja pela empresa, portanto, no fundo isto alavanca mais tecnologia, onde possam ir fazer experiências, onde possam ir ter aulas. Isso é uma vantagem do ponto de vista pedagógico e de investigação, não é? E, por outro lado, é um espaço onde podem vir empresas que vão fazer os seus testes, que vão fazer a sua certificação, onde vão aprender também. A nossa proximidade é grande no sentido de encontrarmos aqui produtos que possam servir as empresas e ajudar a startup a crescer de uma forma equilibrada para servir o nosso mercado. A proximidade entre a academia e a indústria podem ser decisivas para acelerar vários projetos que crescem aqui no Tax Park. E no mundo que avança cada vez mais rápido, esta ligação pode ser também importante para surgirem novas ideias. António Nolasco e Catarina Costa Pereira, Falar Global. Eduardo Batista Correia, ficámos a conhecer mais duas ideias que estão a crescer na incubadora. Como é que é feita a avaliação destes projetos para se perceber que têm potencial de mercado? Nós avaliamos em função, primeiro, da qualidade do promotor. É sempre muito importante analisar quem é que nos propõe a ideia. No fundo, tanto do ponto de vista científico, como do ponto de vista emocional, como do ponto de vista da sua própria história e dos seus objetivos. Depois, as ideias, no fundo, os projetos, temos que os enquadrar naquilo que nos parece a nós serem as áreas onde nós devemos impulsionar a nossa economia baseada em ciência e tecnologia. Na robótica, nos softwares, na segurança na web, na saúde, ou seja, na área da saúde, a tecnologia para a saúde. E, portanto, são estas as áreas que nós, no fundo, defendemos como prioritárias. Temos um segundo aspecto, que é relacionado com a economia portuguesa. Portugal é um país muito pequeno, como sabemos, em termos continentais, mas somos gigantescos quando olhamos para a nossa zona económica exclusiva marítima e, portanto, andamos constantemente também a promover projetos que investiguem e que, no fundo, explorem aquilo que é o nosso principal ativo, o mar. E, portanto, são mais ou menos estas lógicas, numa lógica sempre de reciclagem, numa lógica no fundo, de renovação da pegada de carbono. Portanto, estamos sempre à procura da nova economia, a economia de inovação, porque essa cria valor acrescentado e é essa, acima de tudo, que pode pagar salários mais elevados. Mas são as exigências do mercado e da indústria que vão ditar as áreas que têm mais presença? É um pouco de ambos. No fundo, se no início do automóvel fôssemos perguntar aos consumidores o que é que eles queriam, eles se calhar queriam cavalos mais rápidos. E, portanto, é preciso também vir com a criatividade que nos traz, no fundo, novas soluções para andarmos mais rápido, para vivermos melhor e mais tempo, para comunicarmos de forma mais rápida, para termos maior segurança. E, portanto, os cientistas e os ideólogos são capazes, no fundo, de transformar visões que muitas vezes nós assistimos no cinema, na investigação, na ficção científica, quero dizer, e a transformação dessa ficção científica em realidade pertence precisamente aos engenheiros, aos biólogos, aos cientistas. E nós apostamos muito nessa capacidade dos cientistas trazerem soluções que, no fundo, inovam. Por outro lado, o mercado também traz pressões, as pessoas e os consumidores, as empresas, as organizações têm necessidades novas e é o conhecimento dessas necessidades também que faz com que algum do desenvolvimento venha responder a essas identificação de necessidades. E como é que avalias o sucesso ao longo dos tempos destes projetos, porque muitos deles são mesmo hoje grandes empresas? O historial da incubadora do Tax Park é um historial muito positivo. A começar logo pelo facto de já terem sido aqui produzidos unicórnios. O que é que são unicórnios? São empresas que começam do zero e, no fundo, atingem o valor de mercado de $1.000 milhões. 2. Avalia-se também o sucesso dos projetos pela sua taxa de falência. E, por norma, costuma-se dizer que andam as taxas de falência, há mais empresas a falir do que empresas a serem bem-sucedidas. Ora bem, no Tax Park, a nossa taxa de sucesso, ou seja, o que é sucesso? São empresas que se mantêm estáveis, sustentáveis, passados 10 anos, é superior a 95%. Significa isto o quê? Que o processo de recrutamento de empresas é bem feito e que a forma como elas são acolhidas e acompanhadas ao longo do tempo de incubação lhes permite sair da incubadora com musculatura suficiente para serem viáveis e para serem sustentáveis.
E também o sucesso pode dizer-se que se deve também à junção da academia, porque o Tagus Park tem a presença da academia, de grandes empresas, de empresas estas da incubadora Startups que estão a dar os primeiros passos. Esta ligação também pode ajudar ao sucesso destas empresas? Essa ligação é fundamental. No fundo, a ligação é o conhecimento. Onde é que o conhecimento se produz? Nos centros de investigação, onde é que ele é disseminado nas escolas, nas universidades. Nós temos o Instituto Superior Técnico. Aliás, o unicórnio que aqui foi produzido, o último unicórnio, foi precisamente de um projeto iniciado no Instituto Superior Técnico. Portanto, essa ligação universidade, centros de investigação, transformação em mercado é absolutamente fundamental. Eu volto a dizer, para quem nos ouve, só há valor acrescentado, só há riqueza com ciência e tecnologia de ponta. E, portanto, é necessário apostarmos cada vez mais nos projetos de base científica e tecnológica, que são esses que acrescentam valor, e volto a repetir, são esses que pagam bem à mão de obra, que pagam bem aos funcionários, que pagam bem aos empregados. E é isso que nós procuramos, no fundo, criar uma economia que possa pagar bem às pessoas, para que as pessoas possam ter qualidade de vida e possam ter, no fundo, robustez económica. Isso não se faz como o país tem estado a fazer. Faz com ciência e tecnologia, com novos projetos de ponta. Obrigada, Eduardo, por mais esta participação no Falar Global. Obrigada.